Quais são hoje, falando de técnicas modernas, a gente tem falando dessa cirurgia, que é a cirurgia de implantes guiados, né? Quais são os outros diferenciais da Clínica Celera que vocês têm essa visibilidade maior, no sentido de, vocês deram um passo à frente, né? Aqui em Brasília, no Centro-Oeste, isso é uma coisa que é um diferencial, é uma coisa que tem que ser tratada e olhada com muito respeito. Porque hoje em dia, doutor Fabrício, me estendendo só um momento, a gente tem uma que a gente começou na nossa conversa, que é a banalização da implantodontia hoje. Os profissionais da Clínica Celera são profissionais altamente qualificados. A gente faz os planejamentos e as execuções dos procedimentos cirúrgicos, tudo baseado em evidências. Então, a partir daí, você consegue reabilitar esses pacientes com um diferencial, que seria a agilidade na reabilitação desse paciente. A praticidade, né? Entendeu? Então, você vai instalar o seu implante onde tem um osso. É possível calcular o tipo de osso, tem uma classificação do tipo de osso, um osso menos duro, um osso mais duro, que vai contribuir, que vai influenciar no seu resultado cirúrgico. E também protético, no caso. Então, eu acho que a qualificação profissional e a agilidade da Clínica Celera é o que é o diferencial em relação às demais clínicas. Em relação às demais clínicas. Doutor Fabrício, quando a pessoa precisa, porque é uma coisa que é a longo prazo, até a pessoa poder diagnosticar, ou enfim, ela ter a decisão, em suma, que ela tem que passar por um tratamento de implantodontia. Quais são as dicas, podemos assim tratar, que a pessoa precisa ter para ter um tratamento eficaz? Ela tem que procurar, de repente, a recomendação de pessoas que já fizeram, porque a gente sabe que hoje a implantodontia, ela é muito mais visada do que há 10, 15 anos atrás, né? Até há 5 anos atrás, com as novas técnicas de 5 anos para cá. Então, quais são as dicas que a gente pode informar para os nossos telespectadores? Eu acho que são algumas dicas importantes. Existe a possibilidade de o paciente procurar o nosso conselho, que é o Conselho Regional de Odontologia, que lá ele vai buscar informações a respeito desse profissional, se ele é especialista ou não. As entidades de classe, como o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo. Então lá no www.bucomaxilo.org.br o paciente pode procurar se esse profissional é qualificado ou não, se esse profissional está inscrito, porque é o nosso conselho de classe dentro da cirurgia. E dentro da implantodontia também tem isso. Então ele pode procurar essas entidades justamente para verificar a qualificação desse profissional. E além disso, as indicações, o boca a boca, eu acho que também é uma das coisas mais importantes para o paciente definir qual cirurgião que ele vai escolher. Até porque a sua entrevista veio de uma pessoa, de um médico, que eu até falei, Dr. Luiz Fernando, que ele é cirurgião também, cirurgião plástico bucomaxilofacial, e ele indicou de uma pessoa que fez tratamento lá. Então, acho que isso é muito importante, a indicação das pessoas, porque você vai, conhece o trabalho e você faz em você. Então, qual é a referência que você tem para indicar para uma pessoa, se não o seu próprio caso, né? Eu acho que ainda a técnica está muito pouco difundida, muito pouco divulgada, justamente porque eu acho que cabe à imprensa justamente você, Vanessa, ou as demais emissoras divulgarem esse trabalho, porque isso tem que ser divulgado, que o paciente tem que saber que essa tecnologia existe, porque senão a gente vai ficar sem função. É verdade, não você fica... Não só para a Clínica Celera, mas para os outros profissionais. Para os implantodontistas. Justamente, o implantodontista, quer queira ou quer não, a tecnologia está aí para nos beneficiar. Está a favor, né? E a gente tem que utilizar, e na medicina a gente já verifica isso. Dentro da cirurgia bariátrica, dentro das cirurgias realizadas por neurocirurgiões, por neuronavegação. Então, é o computador auxiliando o profissional na execução dos seus procedimentos diários. Verdade. Então, o profissional tem que buscar a formação, ele tem que buscar a qualificação. Não, doutor Fabrício, também a gente quando vem a público à internet no nosso programa, por exemplo, que hoje é um programa que tem a maior audiência da casa, para poder estar falando sobre essa pauta de saúde, que é uma das pautas de carro-chefe do programa, que é onde a gente recebe um profissional como o senhor, que vem, que senta nessa cadeira, se dispõe a estar respondendo os nossos questionamentos, porque senão você estigmatiza a pessoa que ela tem que ter um tipo de procedimento padrão, como se ela só conhecesse aquilo. Não. Então, esse
fato da gente difundir Com e certeza. divulgar é de suma importância. Com certeza. Não para a clínica especificamente, Sim, não é mas para para o retorno da o que clínica. você falou especificamente para Entendeu? todos, para a classe dos dentistas Com e para a certeza, população com também certeza. ter acesso, para ser mais valorizada e menos banalizada, né? Essa cadeia dos implantodontistas dentro da odontologia, porque eu acho que é de suma importância. Essa tecnologia já é utilizada na Suécia, na Bélgica, nos Estados Unidos. Isso é a evolução da técnica que foi evoluída aqui no Brasil, no caso específico por Brasília. Uhum. Então a gente caminhou junto com esses centros de formações. Então já existe isso aí fora. E os pacientes de fora já estão se beneficiando com essa tecnologia. Isso. Então ainda bem que coube a vocês trazerem para cá, foram os pioneiros no Brasil, né? Não só em Brasília, no Centro-Oeste, no Brasil, para a gente poder difundir e assim, e informar. Tem muitos congressos que a gente participa, muitos profissionais que nos procuram para se reciclarem dentro dos nossos cursos de cirurgia guiada. Então eu acho que a gente está começando a mudar o perfil da cabeça do implantodontista ou do cirurgião bucomaxilo em relação à implantodontia guiada. Muito bem, doutor Fabrício, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Vanessa, pela oportunidade de estar esclarecendo um pouco sobre esse tema. É verdade. Que eu acho que é tão benéfico para o paciente. Eu acho que o paciente tem que ter o poder de escolha em relação ao cirurgião que vai lhe operar. É verdade, tem que existir essa democracia de escolha do paciente, né, doutor Fabrício? Justamente. Doutor Fabrício, vamos passar o serviço da Clínica Celera para maiores esclarecimentos? A Clínica Celera ela fica na 701 Norte, no Centro Empresarial Norte, Torre A, sala 525. O telefone 3965-9665. Posso deixar o meu celular 9811-2122 ou no nosso site www.clinicacelera.com.br. Muito bem, obrigada pela audiência de vocês. Eu tô com o número de participantes ao vivo aqui incontável, vou te mostrar depois. O tamanho de e-mails, foram tantos e-mails hoje que o provedor saiu fora do ar. Me responsabilizo a tentar responder a todos esses questionamentos. Gente, um beijo, obrigada pela audiência que vocês sempre deram, que vocês sempre dão ao nosso programa. Um beijo, tchau, tchau.